Muito boa tarde a todos os colegas desse excelente congresso. Eu tenho a honra aqui de receber dois colegas envolvidos no nosso tema que nós vamos falar um pouco hoje, que é relacionados aos efeitos cardiovasculares dos esteroides anabolizantes. Nós estamos aqui com o Francis Souza e o Jorge Zarur, certamente já conhecidos de muitos aqui, e eu gostaria de iniciar essa conversa justamente colocando um ponto que é o fato de que as pessoas usam quaisquer que seja a substância porque ela possivelmente tem algum benefício. Ninguém usaria se isso fosse ruim, não é? Mas lógico que tem um problema por trás disso. Então, eu gostaria de saber de vocês até que ponto nós podemos, como instituição, como entidade, esclarecer o público, principalmente o público leigo, que está entrando nessa área que é uma complicação muito séria. Gostaria de começar aí, Zarur, com você e depois passa já para o Francis. Obrigado, Kamal, pela pergunta. Um prazer estar aqui dividindo a mesa com você, com o Francis, e para falar de diria uma epidemia hoje, né? É interessante que a gente está vivendo o uso dos esteroides anabolizantes de uma forma estética há muitos anos. Há muitos anos a gente tem pessoas usando, o que eu estava imaginando, o que a gente conversa é um livre-arbítrio. Elas usam, elas sempre de forma a crescer músculo em academias. Só que o que está me preocupando hoje, Kamal, o que está me preocupando é o que eu tenho visto no meu consultório. Hoje eu faço consultório, minha vida é 100% consultório, mas o que eu tenho visto nessa vida de consultório são pessoas não esclarecidas. As pessoas estão implantando chip da beleza, hoje é o apelido do chip da beleza, que é um chip, para quem não sabe, que é basicamente gestrinona e pode ter outros hormônios, mas ela chega com uma queixa no colega e o colega arruma uma solução. Vou melhorar sua queixa, vou melhorar a sua libido, vou melhorar a sua performance, você vai se sentir no começo bem. Só que não esclarece aquela pessoa que ela está pondo um hormônio que vai ter efeitos colaterais. Esse hormônio vai pode vir a causar, aumentar a pressão arterial do paciente, pode causar trombose, aumento de colesterol. Então, assim, as pessoas não esclarecidas estão me preocupando mais do que as que usam por livre-arbítrio, né? As pessoas que usam por livre-arbítrio, talvez elas saibam disso e aceitem esse risco. Mas tem pessoas que não sabem do risco que elas estão correndo hoje e estão usando de uma forma equivocada. E eu acho que o Francis também tem uma boa experiência nisso para falar para a gente isso do uso indevido do esteroide. Bom, boa tarde, Kamal. Boa tarde, Zarur. Prazer estar aqui hoje, conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema quanto polêmico, né, anabolizantes. E agora, recentemente, o Conselho Federal de Medicina, né, proibiu o uso de anabolizantes para fins estéticos e competitivos. E lá na Comissão Científica do Instituto do Coração, a gente tem uma linha de pesquisa, né, consolidada já há mais de 15 anos, né, que tem como pioneira a doutora Maria Janieri. E a gente vem pesquisando basicamente o sistema cardiovascular em usuários de anabolizantes. Então a gente tem diversos estudos demonstrando o aumento de pressão arterial de 24 horas, tanto o aumento da pressão sistólica quanto diastólica, alterações no perfil lipídico, uma redução significativa das concentrações de HDL, né, que é o nosso colesterol bom, o colesterol que vai proteger as artérias do coração, um aumento significativo das concentrações de LDL. E recentemente a gente fez uma análise para avaliar a funcionalidade da partícula da HDL, que é o efluxo do colesterol mediado pela HDL, que seria essa capacidade da HDL em remover o colesterol do macrófago, em remover o colesterol lá da artéria. E o que foi observado? Que nos usuários anabolizantes, eles apresentaram uma redução significativa dessa funcionalidade da HDL. Então, é possível imaginar que se a HDL está tendo um prejuízo nessa remoção do colesterol, a artéria do coração pode estar em sofrência. Então a gente fez a angiotomografia de coronárias nos usuários anabolizantes e a gente observou que 25% do grupo tinha placas ateroscleróticas. E isso não foi encontrado no grupo que também praticava musculação, mas sem uso de anabolizantes, e muito menos no grupo sedentário. Então são alterações que nos preocupam, que chamam a atenção, como o Zarur mesmo comentou. As pessoas têm o livre-arbítrio de usar, mas muitas pessoas às vezes usam e nem sabem que estão usando, ou caem às vezes na falácia que se você está usando o anabolizante
com um acompanhamento, isso se torna seguro. E a gente sabe hoje que não existe uma dose segura de anabolizantes para fins estéticos e competitivos. Embora você possa encontrar os benefícios de aumento de massa muscular, aumenta a performance, o vigor, a força, mas tem um preço muito alto a se pagar. E com isso o sistema cardiovascular fica totalmente prejudicado. Pois é, Francis, você tocou num ponto aí importantíssimo, né? Evidência. Ou seja, nós não estamos só falando de conjecturas, nós temos evidências do malefício do uso dos hormônios. Então, a gente sabe da doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, e a hipertensão está na gênese disso, é um dos efeitos colaterais. E isso a gente até consegue evidenciar, mas nós temos o problema do colesterol elevado, que as pessoas não sentem a curto prazo. O problema eventual de trombose, esse é um problema sério, e muitas vezes no consultório, essa abordagem é fundamental, porque o paciente chega hipertenso no consultório e às vezes o colega esquece de perguntar se há uso de substâncias de forma inadvertida. Então, teoricamente, hipertensão secundária, tem causa, né? Então, isso é importante nós irmos atrás, rastrear isso. E principalmente se o paciente tiver um perfil que te direcione para isso, né? A pessoa de academia, né? Enfim. E agora, isso tudo aí, né, que a gente falou, será que parando o uso, se você consegue conscientizar o paciente, ele para o uso, ele interrompe o uso, todos esses efeitos são reversíveis? Kamal, essa é uma boa pergunta. Eu acho que sempre que você tira uma droga, são reversíveis. Mas eu vou voltar ao assunto chip, porque foi um assunto que aconteceu 2 semanas atrás com um paciente. O paciente implantou um chip e a paciente, era uma mulher, elevou a pressão dela. Tinha acabado de implantar o chip 1 mês, esse implante não é retirado. Então, até ela retirar o chip, ela está sofrendo os efeitos daquele implante. Depois disso, talvez um implante de 6 meses, a vida média do implante, tem um implante que vai de 6 meses a 1 ano e pouco. O dela, teoricamente, é de 6 meses, pelo relatório do médico que implantou. Então, assim, são 6 meses que a gente vai conviver com a hipertensão? Essa é uma pergunta porque o chip não consegue ser abordado. A outra questão, a gente tem uma dificuldade aqui como médico cardiologista de esclarecer esse paciente, porque num primeiro momento, quando você implanta, quando você toma hormônio, quando você implanta, você tem uma sensação de bem-estar, você tem um melhor desempenho. Então, fisicamente, a gente fala, não use, daí como não vou usar? Eu me sinto melhor usando isso daí. E ela tá provocando coisas, como você disse, Kamal, que ela não percebe, ela não sente o colesterol mais alto, não sente nada com o colesterol mais alto, a hipertensão assintomática, então ela não vai ter nada que fala, não vou usar. Outra coisa, nessa mesma paciente, e é uma paciente que eu conheço há algum tempo, o colesterol total dela de 180 pulou para 300. Nossa Senhora. Para 300 o colesterol total. E o tempo de chip. E duvido que ela não vai implantar outro, porque ela não está sentindo absolutamente nada e ela só defendeu o uso do chip. Sim, é um apelo muito grande à beleza, né? É o chip da beleza, um apelo à beleza com um custo futuro muito caro, muito alto para ela. É muito interessante isso que o Zarur falou, porque inclusive, né, dessa euforia de treino, de melhorar o desempenho, eu sempre brinco, né, que se você anda num carro 1.0, motor 1.0, e nunca andou em outro carro um pouco mais potente, você vai lá andar no seu carro, você vai subir um morro, ele vai subir um pouquinho devagar, mas como você não tem um comparativo, para você tá ótimo. Aí de repente você pega um carro 2.0 turbo, que você encosta no acelerador e já te joga no banco de trás lá. Então o anabolizante ele vai te dar essa euforia, você vai se sentir muito mais forte, porque realmente ele é modificado estruturalmente para potencializar esse efeito anabólico, então vai ficar mais forte, vai ter aquela euforia de treino. E aí as pessoas entram nos ciclos, né? Tomam por um determinado tempo, para... Só que onde está a questão? Que quando essas pessoas param de utilizar anabolizante, o combustível vai diminuindo. Então aquela pessoa que estava num carro 2.0 turbo começa a cair para um carro 1.6, 1.4, 1.0. Né? Ele começa a decair e ele pensa, não, pera um pouquinho, tá horrível. Eu não estou mais conseguindo desempenhar o meu treino. Estou mais fraco, não estou mais tendo motivação para treinar.
Então, o que ele faz? Ele volta novamente a utilizar. Então, ele entra nesse ciclo vicioso e a ideia é que vai aumentando a dose cada vez maior. Então, ele faz um uso ali de um cheirinho, né? Uma dosagem mínima, aí viu que não teve tanto resultado, ou teve um resultado mínimo, falou, vou aumentar mais um pouquinho essa dosagem, porque como não tem uma diretriz, não tem orientação, é proibido, né, a prescrição para esse público, então é muito um método empírico. Eles vão utilizando, vendo como o corpo reage e vai aumentando a dosagem cada vez mais. E isso se torna difícil de avaliar os efeitos pós-uso. Porque a experiência que a gente tem lá no grupo do INCOR, os pacientes eles não param, os indivíduos não param de utilizar anabolizantes. E aí, se o efeito é reversível, tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, o aumento de pressão arterial durante o uso, quando a pessoa para de utilizar, a tendência é que a pressão volte. Mas, por exemplo, uma doença aterosclerótica, né, uma placa aterosclerótica, ela não é irreversível. Ou você coloca um stent, ou você faz uma ponte de safena, uma mamária, ou se a pessoa tem um infarto. Mas uma placa instalada é uma placa instalada. Então, a partir do momento que esse indivíduo tem essa placa, ele vai ter essa placa pelo resto da vida. Só tem um estudo mostrando que, mesmo após um ano sem uso, ainda assim apresenta hipertrofia cardíaca, que é um marcador que a gente está encontrando, e o que está chamando a nossa atenção, que parece que está saindo de uma hipertrofia fisiológica e indo para uma hipertrofia patológica. E por que eu digo isso? Que a gente fez uma análise por meio da ressonância magnética, que é o mapa T1, que é uma avaliação, né, desses miócitos cardíacos, e o strain cardíaco, que avalia toda essa deformidade miocárdica. E o que a gente viu? Que tanto esse mapeamento pelo mapa T1 quanto o strain cardíaco estão alterados nos usuários anabolizantes. E o que chamou ainda a atenção é que a gente encontrou fibrose miocárdica focal. E hoje a gente sabe que fibrose é um estimulador, né, ali um trigger para uma arritmia e uma morte súbita. Então o nosso grupo foi o primeiro grupo a demonstrar a presença de fibrose focal em usuários anabolizantes vivos. Porque todos os estudos que a gente tinha até o momento eram de pacientes que tinham morte súbita, indivíduos que tiveram morte súbita, fizeram a necrópsia e observaram a fibrose. Então a gente está, né, fazendo esses estudos para fazer todo esse mapeamento para entender por que esses usuários têm morte súbita, por que tem um infarto. Então a gente já mostrou que a alteração no perfil lipídico está associado ao maior risco de infarto, a presença de fibrose e alteração no strain cardíaco já é um marcador que pode aumentar o risco desses usuários anabolizantes apresentarem uma insuficiência cardíaca futura, mas aquilo são alterações assintomáticas. Então Sim. Você não sente que o strain cardíaco, Sim. o miócito, tem placa de gordura, essas pessoas não sentem. E às vezes quando sentem os sintomas já pode ser tarde demais. Sem dúvida. E agora, nós temos algum nível de segurança para quem tem indicação clínica para o uso dos anabolizantes? A gente tem uma... Essa é uma pergunta difícil, né? Eu brinco, né? Hoje de manhã, na palestra, me fizeram essa pergunta. Eu falei, se eu tivesse hoje uma dosagem segura para anabolizante, pensando em fins estéticos, eu estaria nadando no dinheiro, porque realmente a busca por uma resposta rápida, e a gente sabe que o anabolizante vai acelerar esse processo, principalmente de aumento de massa muscular, diminuição de percentual de gordura, né? Chega agora o projeto verão, o pessoal quer ir para a praia, quer chegar todo mundo com o corpo em dia. Mas assim, o que a gente sabe? Primeiro, existem duas finalidades de uso de anabolizantes. Na verdade é uma só, mas a segunda foi criada. Por que eu digo isso? Qual que é a finalidade do uso de anabolizantes? Reposição hormonal. Sim. Pessoas com quadro de hipogonadismo, né, que não produzem a testosterona de maneira fisiológica. Que infelizmente é exceção. Isso. E a gente sabe que baixo nível de testosterona está associado a uma perda de massa muscular, uma caquexia muscular que vai impactar diretamente na qualidade de vida desses pacientes ou em algumas patologias. Então, nesse caso, existe a reposição hormonal. A gente tem diretrizes, orientações, né? Então, se a gente for falar em dosagens, 150 miligramas, por exemplo, de testosterona a cada 15 dias. Isso seria o nível padrão para fazer com que o eixo hormonal, principalmente do homem, fique entre 300 a 1.000, 300 a 900 nanogramas por decilitro, que seria a produção de testosterona fisiológica normal. Só que a maioria procura para fins estéticos. Então tem alguns estudos mostrando que se você faz o uso, por exemplo, de 300 até 500 miligramas de testosterona por semana, você não tem risco. Só que aí, onde está a cereja do bolo?
que se eu pego esse estudo, eu sou, por exemplo, um cara que sou a favor de prescrever anabolizante, eu vou pegar esse artigo e falar, olha, tá vendo? Se você utilizar 500 miligramas, você não vai ter risco algum. Só que, lembrando, esses usuários usam pensando em estética e performance. E essa dosagem não vai ser o suficiente para você ter um ganho expressivo de massa muscular. Aí eu pergunto, então qual é o objetivo? Porque você vai usar uma dosagem que não vai te trazer perde o benefício. Sentido. Não perde sentido. Então vamos aumentar a dosagem. Então a gente sabe hoje que os efeitos colaterais dos anabolizantes ele é dose dependente. Então a gente tem alguns valores de corte que a partir de 1,2 a 1,3 gramas, né, de dose acumulativa de anabolizante, você realmente vai ter um aumento expressivo da massa muscular, visualmente falando. Você olha para o indivíduo e vê que realmente aumentou a massa magra, aumentou a força, o desempenho. Só que nesse mesmo tempo que você tem esses benefícios estéticos, vamos dizer assim, o outro lado da moeda também começa a aparecer, que é aumento de pressão arterial, alteração no perfil lipídico e todas essas alterações no sistema cardiovascular. Ou seja, a dose que vai te dar o que você procura em relação à estética é a mesma dosagem que vai também te oferecer os riscos. O Kamal, é interessante nisso porque para muitos remédios outros, a gente está muito bem estabelecido que a dose entre medicação e veneno, a diferença entre medicação e veneno é a dose. E quando a gente pensa em anabolizante, a gente não tem isso muito bem estabelecido ainda. A gente sabe que para fins de reposição hormonal, hoje, você usar, por exemplo, o gel de testosterona parece ser mais fisiológico. Porém, a gente não tem esse limiar, como ele estava falando, assim, vou usar sem causar problema. A gente não tem esse fundamento ainda, né? Esse fundamento falta. Não temos evidência. Não temos essas evidências ainda. Realmente, até hoje, na data dia 9/6, às 16 horas e 25 minutos, não, que fique bem claro, a gente não tem ainda uma dose segura de anabolizantes, uma prescrição segura de anabolizantes para fins estéticos e competitivos, sem que possa causar algum risco para o sistema cardiovascular. Isso é bom deixar claro para todo mundo que está ouvindo. Isso, e foi essa a intenção mesmo da questão, né? Porque a gente, infelizmente, hoje em dia, isso está sendo prescrito dentro do consultório médico. E é isso que a gente fica mais indignado. Da onde está essa evidência de que faz a pessoa optar por essa prescrição? Porque a gente sabe que em academias isso rola lá dentro. Mas como o Zarur falou, isso aí é um arbítrio da pessoa querer usar ou não. Ela tá lá. Agora, quando ela está na frente do profissional e o profissional indica o uso, indica e induz. Induz, né? Exato. E aí você fica numa saia justa, porque o problema não vai para ele. Quando o paciente complica, ele vem para você, né? E você tem que tentar contornar essa situação com todo essas questões aí que nós colocamos, né? Acho que uma grande dificuldade que a gente tem hoje também, porque assim, tem os usuários anabolizantes que são recreacionais, que usam realmente só pensando ali na estética, é o projeto verão, enfim. Só que temos as modalidades esportivas. Então a gente fala hoje, principalmente, que é uma coisa notável e não tem nem como não falar disso, são os fisiculturistas. Sim. Só que não só a modalidade fisiculturista, que são grandes usuários de anabolizantes, mas também outras modalidades. O ciclismo, a gente sabe que tem uso de anabolizantes e outras modalidades esportivas. Então, hoje é difícil a gente, por exemplo, conversar com um atleta desse nível, porque o esporte, para ele, é o estilo de vida. Então, ele encara o fisiculturismo como um estilo de vida. Então, ele paga o preço para ser um fisiculturista ou para estar em outra modalidade esportiva, embora seja considerado doping. Mas, principalmente, por exemplo, no fisiculturismo, são pacientes que utilizam altas dosagens, né? Tem até as categorias, até 100 quilos, 110 quilos, 120 quilos, e eles realmente precisam do uso de anabolizantes. Claro que a gente tem todo um treinamento, alimentação, o descanso, o preparo, isso é indiscutível. Mas, para chegar nesse nível de competição, realmente eles precisam fazer o uso de anabolizantes. Então, são pessoas que, independente dos resultados que eu demonstrar, por mais que eu mostre, que eu prove, estou mostrando todas essas alterações, a gente demonstra isso, eles não param de utilizar. Então, a gente fica nesse enxugar o gelo, porque eles sabem dos riscos, sabem das consequências, estão cientes das consequências, mas eles continuam utilizando porque é o estilo de vida. Aí eu respeito, porque acho que cada pessoa, né, faz aquilo que quer e bem entende da vida, mas ele sabe do risco que está oferecendo para a saúde pelo uso de anabolizantes.
Mas tem aquele outro lado, que é que a gente está conversando, dos usuários recreacionais, que muitas das vezes ainda não sabe, foi sedentário a vida inteira, entra numa academia e quer ter o resultado em 30 dias. Aí começa a buscar fórmulas mágicas. É ficar sem comer, é fazer uso de anabolizantes, e aí às vezes procura um profissional, e esse profissional a gente sabe que é um mercado que gera muito dinheiro, e já começa a prescrever o anabolizante sem aquele corpo estar preparado para uma intensidade mínima de treino. E essas pessoas às vezes nem sabem o que estão tomando. Eu já tenho casos de pessoas que essas fórmulas, né, que eles vão tudo formulado lá, chega com uma receita e de repente você olha lá uma formulação anabolizante. E aí tem aquele coquetel de um monte de medicamentos, embaixo lá um remédio para controlar a pressão arterial. Eu falo, mas se uma pessoa é jovem, por que você está tomando esse remédio para controlar a pressão? Porque já sabe que o uso anabolizante altera a pressão, então já põe ali mascarado um remédio que vai controlar a pressão. Um diurético no meio. Um diurético, um medicamento, uma simvastatina ali para não ter alteração do perfil lipídico. Só que aonde a gente vai chegar desse jeito? E uma coisa que me preocupa é que alguns falam, mas é normal você ter aumento de pressão com o uso de anabolizantes, é normal ter alteração do perfil lipídico. Sim, é normal porque o anabolizante causa esse risco, mas não é normal você ter essa alteração porque você está colocando sua saúde em risco. Eu vi que a gente tem que encerrar aqui, mas eu queria pegar um gancho do Francis aqui um segundinho. Essas pessoas que estão dispostas a usar anabolizantes, às vezes elas não estão dispostas a tratar hipertensão e dislipidemia. Sim. Quando você dá o remédio para ela, fala, preciso de remédio, sou saudável. Então esse é um outro adendo, elas não estão dispostas. Aí, no que o Francis falou, às vezes está oculto na formulação dela, mas quando de fato você precisa tomar um remédio para pressão e para colesterol, elas se recusam a tomar. E isso, inclusive, né, Zarur, para quem faz consultório, é tão corriqueiro, o paciente realmente é frequente ele falar, doutor, não quero tomar remédio, mas ele não quer correr, perder peso, sabe? Mas o remédio que dá beleza, essa coisa, aí é outra história. Então, hoje a gente briga contra a mídia que fala mal da estatina, e aí você tem uma resistência do paciente por causa disso. Olhei lá no Google, vi que não faz isso, faz aquilo. É uma briga constante, mas realmente, infelizmente, nós temos tempo, né? A gente tem que encerrar, mas para a gente terminar, eu gostaria de uma última palavra aí, rápida de vocês, nessa conclusão agora desse bate-papo que a gente teve. A conclusão vai em cima do que o Francis falou. Procure primeiro ser saudável, fazer academia, se alimentar bem. A gente não está tomando os remédios mais importantes, alimentação adequada, atividade física e noite de sono, né? Então isso vem antes de qualquer coisa. E a pessoa que pretende, que se imagina usando anabolizante, eu falo, pense direito, porque você vai se sentir bem agora, mas o custo disso lá na frente é muito grande. Sem dúvida. Eu também vou nessa linha de pensamento. Então até hoje, mais uma vez, importante a gente salientar, não existe dosagem segura. Então, para os ouvintes, né, que às vezes conhecem alguma pessoa que está utilizando anabolizante, mas está tendo acompanhamento, isso não vai diminuir o risco de ter um risco para a saúde. Então tomem cuidado com o uso de anabolizantes, principalmente agora que eles vão mudando os nomes, né? Ficou uma maneira mais gourmetizada de prescrever anabolizante de maneira regular, falar que você está fazendo uma modulação hormonal. Então é um termo também que não existe, modulação hormonal, que as pessoas usam, mas é só um cheiro. Não, isso não existe. O hormônio bioidêntico. Bioidêntico, mas todo hormônio que a gente toma é bioidêntico, senão o nosso corpo não ia assimilar aquilo, não ia ter os efeitos positivos que a gente espera. Então não caiam nessas histórias e aquilo, faça atividade física, tenha uma alimentação saudável e para os atletas que fazem o uso, cuidado. Acho que tomem cuidado porque não dá para brincar com hormônio e às vezes o preço é muito caro, principalmente em relação à saúde. Certo. E saúde cardiovascular, né? O Zarur citou isso. Então, a saúde cardiovascular envolve tanta coisa como dormir bem, como fazer exercícios, que são coisas que aumentam a testosterona. Sim. A gente pode pôr isso para o paciente, né? De forma saudável, de forma endógena. Então, tivemos aqui pontos fundamentais, citamos as necessidades realmente que a gente gostaria de passar, e talvez não para o nosso público que é especializado, mas para a população leiga mesmo, mas acho que o ponto procure orientação profissional de verdade, é isso, né? Que aí você vai conseguir discernir
aonde você quer chegar. E saúde cardiovascular não quer dizer beleza, né? É outra coisa. A saúde cardiovascular, você pode não ser um deus grego, mas você pode ser saudável de forma a não prejudicar o seu organismo. Bom, foi um prazer estarmos aqui com os dois colegas que foram brilhantes aí nas colocações, e espero voltar em breve para poder contribuir um pouco mais com o nosso congresso. Um abraço e bom congresso a todos.